Ei, João Paulo, tudo bem? Ei, tudo bem? Como é que você tá? Tudo Graças a tranquilo? Deus, tudo tranquilo. Deixa eu ajustar essa câmera aqui. Ah, então tá bom. Acabei de entrar também, estava ajustando. Tudo bem, né? Tudo jóia. Sexta-feira a gente não pode nem ir para o boteco, né, João? Então vamos falar de tributário. O que que você acha? Bom que a câmera caiu. É falar em boteco e a câmera cai. Tá Deixa eu bebendo arrumar também, aqui Jô? para vocês. Ai, A ai. câmera solta. Vamos lá. E aí, Jô, Peraí. tudo bem? Vamos lá então? Deixa eu ver aqui. Aí, agora eu te Tá melhor? A câmera caiu. Ô, João, mas a gente vai ter um bate-papo aqui informal, né? Vamos tirar as solenidades aqui e vamos fazer um botequim de água, viu? Então, aqui eu tô no Gatorade, tá bom? Tintim, João. Tintim, tintim, Jô. Jô, deixa eu... Só para... Tô vendo que já tem algumas pessoas já que já entraram aqui na nossa live, né? Então, só para fazer uma breve introdução, uma breve abordagem, só mesmo para contextualizar a todos, né? É um projeto que foi idealizado pela Comissão de Direito Tributário, né? Que você é a nossa vice-presidente, que sempre muito atuante, que nos ajuda lá na OAB. Então, é um projeto que foi organizado pela Comissão de mídias, pela comissão também de eventos da própria comissão de direito tributário, pela Marcele Cota, pelo Elias. Então, nós vamos dar início algumas lives, talvez uma vez por semana, nós vamos ter um projeto nesse sentido. E, evidentemente, eu não poderia deixar de fazer o convite para que você seja a nossa primeira participante, a nossa primeira estrela para falar nossas lives de direito tributário, né? E um tema extremamente importante para nós, que é exatamente tratando-se de OAB, tratando de direito tributário, falar sobre a advocacia tributária, né, Ju? Então, eu queria inicialmente, né, anunciar que o novo projeto da comissão, né, embora a gente saiba que tem lives aí acontecendo direto e recorrentemente, mas a Comissão de Direito Tributário também vai entrar nessa onda, é um projeto que está sendo idealizado, começando por você, e hoje nós vamos tratar sobre a tributação na advocacia, né, Ju? É, a gente está desenvolvendo, a Comissão de Direito Tributário, agora uma atualização da cartilha tributária relativamente à advocacia. Até quero fazer a menção aqui a Kissla Contarini, que é uma membro muito atuante da Comissão de Direito Tributário, ela que é a relatora, então ela está revisando o material e provavelmente no final do mês, dia 30 de junho, nós vamos ter um lançamento na nossa reunião, né, da Comissão de Direito Tributário, dessa cartilha, trabalhando, né, as hipóteses de tributação, ou seja, sintetizando no papel tudo aquilo que você vai expor aqui para nós hoje, né, Ju? Então, eu acho que vem bom tempo, exatamente, essa necessidade de atualizar a cartilha e uma exposição sua oral. Então, é um pré-lançamento da cartilha essa noite que nós estamos aqui com e que você vai ser a nossa oradora número 1 aí, né, Ju? Então, muito obrigado, né? E eu acho que eu nem preciso de fazer tanta apresentação. Todo mundo aqui te conhece, né, Ju? Então, eu gostaria era de te passar a palavra, né? Eu acho que o teu mini currículo, todo mundo já sabe, né? Conselheira da OAB, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário, professora, né, de graduação, professora de cursinho preparatório. Inclusive, eu sempre indico, né, os meus alunos para fazer cursinho com você, os meus alunos lá na PUC, aqueles que vão para o direito tributário. Então, vamos lá então. Acho que você é a estrela da noite. Qual que é a tua ideia de abordagem hoje, João? Olha só, João. Primeiro eu queria te agradecer, né? Você se tornou um amigo aí dentro dessa oportunidade de eu integrar a Comissão de Direito Tributário. Eu confesso a todos vocês que estão nos ouvindo que a minha atuação é mínima, porque o João Paulo tem uma maestria, ele tem um dom, ele nasceu para isso, gente. Ele tem uma capacidade de organização, de sintetização, que é realmente incrível. Não estou puxando seu saco, não preciso disso não, tá, João? É porque eu sou sua fã mesmo. Eu acho que você tem essa forma de relacionamento com todos os membros, muito bacana, muito produtivo. Você sabe realmente conduzir a comissão. E eu entrei na comissão por um pedido inicial da Dela Mônica, né, como uma forma de participação da mulher
E aí eu tive a oportunidade de estreitar os laços contigo e agradeço aí. Agradeço o Elias, que entrou em contato comigo, está aqui na comissão, a Kísila também, sempre tão prestativa. E a todos que estão aqui nos acompanhando, ouvindo nessa sexta-feira à noite, né? Para tratar de um tema tão sensível, que é a tributação na advocacia. E vamos aguardar aí a comissão anunciar realmente a cartilha e divulgar para todos os advogados, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento decisivo. Mas vamos lá, João. Nós temos várias formas de atuação do advogado, né? O advogado, ele pode ser empregado, contratado nos moldes da CLT, ele pode exercer a sua função de forma autônoma como pessoa física, é muito comum. Muitos colegas, principalmente os iniciantes, atuam como advogados autônomos. A advocacia autônoma ela é muito semelhante aos advogados associados de sociedades de advogados, né? Também é muito semelhante. E temos a constituição do exercício da profissão por meio de uma pessoa jurídica, que são as sociedades de advogados. Nós temos a possibilidade de uma figura nova, que é a sociedade unipessoal, que é muito interessante, e a sociedade tradicional pluripessoal aí, que são principalmente as grandes bancas e médias bancas de advocacia. E cada forma adotada pelo advogado na sua atuação gera uma tributação completamente diferente, né, João? E aí a gente tem uma dúvida. Eu fiz algumas simulações, talvez aqui sejam interessantes no nosso bate-papo. Né? Você tem alguma dúvida, João? Posso? Não, vamos lá. Ju, então assim, antes de te interrompendo, já que é um bate-papo, tomar essa liberdade, é só para fazer um comentário aqui que você foi muito gentil, né, de disponibilizar aí um vademecum para que façamos no final aí da live, né, um sorteio, né, desse vademecum. Até a Kísila Contarino, que está aí nos bastidores, vai nos auxiliar. E assim que finalizar, ela vai publicar aqui no nosso Instagram da Comissão de Direito Tributário o sorteio em si, para ver quem vai ser aquele contemplado, né? Então, acho que não só pela sua exposição, que de antemão eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, e você cativa público, mas aí está um fator adicional também, que é esse sorteio desse vademecum tributário que você disponibilizou para nós, tá? Então, só para fazer esse registro. E é bem interessante, né, Ju? E aí eu vou te colocar, se você me permitir, né, um primeiro ponto para fins de análise, né? Eu acho que é muito legal, até mesmo para aqueles que estiverem nos assistindo, se tiver sugestões para essa cartilha tributária que nós estamos acabando de fazer na OAB. A Kísila teve uma ideia hoje muito bacana, tá, Ju? Que era de fazer algumas perguntas e respostas, além da exposição, perguntas e respostas recorrentes. Porque a gente recebe muitas perguntas de advogados por e-mail, e até o Bernardo Mota Moreira, teu colega, ele que é o responsável por responder, o coordenador das consultas, né? Ele já selecionou lá algumas perguntas que são recorrentes. Então, a ideia é de fazer uma primeira parte de exposição, né, de como seria a tributação, e uma outra de perguntas e respostas, talvez de uma forma muito didática para ajudar os colegas advogados. E aí, Ju, vamos fazer uma provocação aqui para o público que está nos assistindo, exatamente no sentido de que o que eles acham que poderia ser interessante para essa cartilha tributária e, quem sabe, a gente conseguir acrescentar lá exatamente para tentar buscar a maior robustez possível de informações, né? E vou começar com a primeira pergunta, talvez separando um pouquinho a exposição de hoje, Ju. Como é que seria a tributação do advogado que é empregado? Ju? O que você Vamos lá, pode então. passar? O advogado empregado, a sociedade de advogados, ela tem um ônus considerável. A sociedade tem que recolher aí 20% a título de contribuição previdenciária. E a gente chama, assim, no linguajar contábil, de INSS. Né? Então, 20%
é um valor que é o motivo, tá, gente, de muitos escritórios não adotarem a opção de registrarem o advogado como empregado, porque esse é o maior custo, além de pagar o salário, sobre o valor do salário, 20% de contribuição previdenciária. Claro que a contribuição previdenciária, ela é recolhida no máximo até um teto do INSS, que hoje está por volta de R$ 6.100. Então, fazendo uma conta simples, o advogado empregado, se ele tiver um salário de 6 mil, 7 mil, 8 mil, 15 mil, o INSS dele, que a sociedade de advogados vai recolher um custo para a pessoa jurídica, vai ser no máximo R$ 1.220. Não há um recolhimento maior do que esse. Agora, ele tem o INSS recolhido pela sociedade, mas, contudo, entretanto, ele tem que pagar a parte dele. E a parte dele pode chegar aí a 9%, ele recolhe uma diferença, né? E, além disso, ele tem um imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda do advogado empregado, da mesma forma que o advogado autônomo, o advogado associado, ele tem as alíquotas variáveis da tributação, que eu vou dar um exemplo aqui, mensal. Não vou fazer aí o cálculo anual, não. Então, se ele ganha até 1.900, ele está mensalmente isento do imposto de renda. De 1.900 a 2.900, mais ou menos, a alíquota de 7,5%, de 2.900 a 3.800, a alíquota de 15%, e entre 3.800 e 4.700, 22,5%. Acima de 4.700, eu estou arredondando os valores, tá, João? A tributação fica 27,5%. Então, aqueles altos salários, né, tem colegas aí que têm a carteira assinada com 15 mil, 18 mil reais, ele tem um imposto de renda considerável mensalmente, que inclusive é retido na fonte pela sociedade de advogados. Agora, o advogado empregado, ele não recolhe o ISS, né, João? O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. A sociedade de advogados é que vai recolher o imposto. A sociedade, ela tem a opção, em muitos municípios, de recolher o imposto fixo, o ISS fixo. Em Belo Horizonte, esse cálculo é feito inclusive por profissionais que trabalham para a sociedade, mas esse não é um ônus do empregado. O ônus do empregado seria realmente o INSS, a contribuição previdenciária, e o imposto de renda. Fica fora aí o ISS-QN. Bom, eu fiz uma simulação, tá, João? Deixa eu pegar a simulação que eu fiz aqui. De R$ 4.000. Um advogado empregado com um salário de 4 mil. Ele teria que recolher 440 para o INSS, 179 a título de imposto de renda por causa da isenção e da tributação progressiva. Então, ele receberia líquido 3.380. Então, ele ganha 4 mil, ele teria aí por volta de 600 a 700 reais de tributação. Então, o líquido dele fica por volta de 3.400, tá? Fica por volta de 600 reais, 700 reais aí de custo. Essa é a situação do advogado empregado. E lembrando, né, João? O INSS, a contribuição previdenciária, é o maior obstáculo, é uma entrave à formalização desse vínculo trabalhista. O que você está colocando aí, João, e me parece que é uma exposição muito interessante, que você está conjugando, me parece os dois lados da relação, né? Você está colocando, olha, se houver a contratação de um advogado, né? O que vai suportar o escritório, o que vai suportar o empregado, exatamente para dar a vertente do sentido global e que, evidentemente, que vai relacionar essas duas partes que estão envolvidas, né? Está bem interessante essa colocação sua e a exposição em si, que esclarece, como eu disse, os dois lados, né,
dessa relação jurídica, dessa relação trabalhista propriamente dito, né? Não, aproveitando a oportunidade, um salário de um empregado de R$ 4.000, imagina só, ele recolhe entre 600 e 700 a título de tributo, e a sociedade, ela recolhe R$ 1.000 a título de tributo. Então, a carga tributária é muito alta. E ela é uma carga muito alta para a sociedade, R$ 1.000. E para o empregado, entre 600 e 700, num salário de 5.000. Num salário de 5.000, o fisco leva R$ 1.700. E é uma faixa muito pequena, João. Nada contra carga tributária alta sobre renda, nada contra. Mas a grande crítica aqui é que 4.000 são 4 salários mínimos. É um piso muito baixo para ter uma carga tão alta. Aquela ideia da progressividade nossa, de não ser uma progressividade um pouco mais alargada pelas faixas de alíquotas que nós temos mais reduzida, que é um dos grandes, né, debates que a gente tem, né, Ju? Sempre a gente coloca essa reflexão, né? Exatamente, é o grande problema hoje. As faixas de tributação muito baixas. Até mesmo, Ju, só um pouquinho fora, mas sem sair do foco, evidentemente, é aquela questão. Hoje está muito se discutido de reforma tributária, né? Mas aquilo que eu sempre falo, é uma reforma muito mais de simplificação que reforma tributária. E um dos pontos, que é exatamente a de progressividade, me parece um pouco distante ainda, né, Ju? É, muito distante. Isso nem está na pauta, né, João? Isso vem sendo debatido nos congressos há muito tempo, pelas entidades, mas não está na pauta. Isso realmente não está na pauta. Isso não está na pauta. E, Ju, com relação a essa relação, né, entre o advogado empregado e a sociedade de advogados, você tem mais uma colocação? Que eu já tenho uma outra pergunta, que é aquela que é cada vez mais usual, né? Para quem está lá na OAB, como é o seu caso, como é o meu também, nós temos uma sociedade que é quase que irmã, que é a Comissão da Sociedade de Advogados, né? Que é uma comissão quase que irmã nossa lá, exatamente porque volta e meia a gente tem que trocar figurinha lá com o Stanley, Frazão, enfim. E aí, hoje é cada vez mais recorrente aquele ponto inerente à contratação de advogado ou à relação contratual entre advogado autônomo, né? E tem um associado também. Com relação ao autônomo, você vai fazer algum tipo de apontamento, Ju? Bom, eu queria fazer, porque como as sociedades de advogados geralmente não formalizam, em muitos casos, principalmente as pequenas e médias sociedades, esse vínculo trabalhista, muitos advogados prestam serviços a essa sociedade de forma autônoma. E o advogado autônomo, ele tem uma tributação bem mais alta, sem sombra de dúvidas, porque além da contribuição previdenciária, que no caso do autônomo é de 20%, não é de 11% como empregado. Então, o empregado, ele paga 11%. O autônomo paga 20%. Então, veja só, se o autônomo cobra um valor mensal de R$ 5.000 pela sua prestação, R$ 1.000 ele já tem que recolher para o INSS. E é uma carga tributária muito alta. E, além disso, ele tem um imposto de renda da mesma forma que o advogado empregado, que são aquelas alíquotas que eu já conversei com vocês, aquelas alíquotas progressivas que variam desde a isenção até 27,5%. E veja só, nesse caso do advogado autônomo, se ele presta um serviço a um cliente, pessoa física, ele não tem nenhuma retenção. Mas se ele presta serviços a uma sociedade de advogados, ele ainda sofre uma retenção do imposto de renda e também da contribuição previdenciária. Então, veja bem, a sociedade de advogados também carrega uma carga tributária alta com esse vínculo do autônomo. Claro que ela não suporta 13º e os demais reflexos trabalhistas, mas ela continua tendo essa carga tributária alta. E o autônomo, ele tem um porém. O autônomo, ele tem que recolher o ISS, o Imposto sobre Serviços, ao município.
Em Belo Horizonte, a alíquota do ISS na advocacia é 5%, que é a nossa alíquota máxima. 5%. Tem município que é 2%, porque a alíquota varia entre 2% e 5%. O autônomo, ele tem a opção, em muitos municípios, de se cadastrar e ter o direito de recolher o ISS fixo. Tem município que é mensal, tem município que é anual, mas Belo Horizonte adotou o regime trimestral. Em Belo Horizonte, por trimestre, o advogado autônomo cadastrado com essa opção do imposto fixo, ele recolhe por volta de R$ 250, o que dá uma carga tributária de R$ 1.000 por ano. Quando comecei a advocacia, eu era autônoma, eu preferia recolher anualmente, eu já pagava uma única guia, para não ter risco de esquecer. Mas a opção, ela é trimestral. Muitos advogados recolhem por ano, foi assim que eu comecei a atuar. E se você for colocar isso tudo no papel, é a maior carga tributária de todas. O advogado autônomo, proporcionalmente à sua remuneração, aos honorários advocatícios que ele fatura, ele tem a maior carga tributária. 20% de contribuição previdenciária, alíquotas do imposto de renda que chegam a 27,5%, o ISS de 5% sem teto, ou a opção fixo, se ele achar que vale a pena pagar R$ 1.000 por ano em vez de pagar o percentual. E agora ele tem um problema que muita gente peca, João. João, eu fico impressionado. Eu advogo para alguns advogados, depois eu vou comentar no final alguns casos aqui que eu peguei dramáticos. Mas muitos advogados, eles não cumprem uma obrigação acessória importante, o advogado autônomo. O empregado não tem essa obrigação acessória, mas o autônomo tem, que é de declarar o famoso carnê-leão, João. O carnê-leão é mensal. O advogado acha que ele tem que recolher o imposto de renda, que ele tem que cumprir as suas obrigações só no ano seguinte da época da declaração de ajuste anual. E não é. Ele tem que ter um programinha, ele baixa no computador chamado Carnê-Leão. Naquele programa, ele declara mensalmente o que ele faturou. Nesse programa, que não é difícil de ser manipulado, tem gente que prefere contratar um contador. Mas eu acho que o próprio advogado autônomo, ele dá conta, porque o programa ele é intuitivo. Então, ele declara lá um campozinho daquele mês, o valor dos honorários que ele faturou, ele declara a contribuição previdenciária que ele recolheu e ele tem o direito de também declarar ali as despesas que ele teve no mês para o exercício da advocacia. Por que é importante ele declarar ali a contribuição previdenciária e também declarar as despesas? Porque aí abate da base de cálculo do imposto de renda. Ele recolhe o imposto de renda não sobre o faturamento total, mas sobre o faturamento que ele teve, menos a contribuição previdenciária e menos as despesas. Essas despesas, ele tem que ser muito organizado, porque ele vai ter que elaborar o que a gente chama de livro caixa. No livro caixa, ele registra essas despesas com comprovante aí respectivo. Então, ele pode descontar, por exemplo, né, por mês, o que ele recolhe de conta de energia de luz, de internet, conta de celular, um notebook que ele tenha comprado, livros, congressos que ele participa também, a Receita Federal entende que são dedutíveis, materiais de limpeza, ele pode descontar, a anuidade da OAB, a anuidade que ele paga para a ordem, ele pode descontar no livro caixa. Mas esse livro caixa, ele tem que estar muito bem acobertado de documentação, porque se ele sofrer uma fiscalização, a Receita só vai aceitar aquelas deduções se tiverem os documentos respectivos. Então, vale a pena ele fazer, dentro do Carnê-Leão, esse registro do livro caixa para deduzir as suas despesas. Então, gente, o que é necessário? É necessário organização, é necessário boa vontade. Eu percebo que muitos colegas
não se preocupam com isso, João. Não se preocupam. E, infelizmente, hoje, ou felizmente, a fiscalização ela tem formas de controle, instrumentos de controle. A peneira extremamente efetiva. Com o cruzamento de dados, a Receita consegue verificar que houve algum erro, houve algum tipo de sonegação. Então, é muito importante que o autônomo também tenha todas essas obrigações devidamente registradas. E olha só, João, eu já peguei muitos casos assim. O advogado autônomo, gente, ele não emite nota fiscal, tá? Ele emite para o cliente dele, seja o cliente pessoa física ou jurídica, o que a gente chama de RPA, Recibo de Profissional Autônomo. A gente costuma comprar isso em papelaria, tá? Ou então faz num documento do Word. Na internet tem vários modelos. Na nossa cartilha é uma sugestão de ter um modelo de RPA, desse recibo. Muito fácil, ele não tem tantas formalidades. O cliente, pessoa física, geralmente ele declara isso, porque é obrigatório na sua declaração do imposto de renda. Então, eu vejo colegas que caem na malha porque o cliente pegou aquele recibo e corretamente indicou o CPF do advogado para a Receita Federal. E se esse valor que o cliente declarou, o advogado autônomo não tiver submetido à tributação, cruzamento de dados praticamente hoje imediato. Então, ele corre esse risco de ter uma autuação. Ok, João? Basicamente isso. Em resumo, o profissional autônomo tem que recolher o INSS de 20%, tem que recolher o ISS em Belo Horizonte de 5%, ou ele então se cadastra, ele faz uma ficha de inscrição cadastral, a FIC, na prefeitura, para pagar o imposto fixo, que seria R$ 250 por volta por trimestre, e ele teria aí, recolher o imposto de renda no Carnê-Leão mensal, com as alíquotas que variam até 27,5%, e ele teria esse trabalho de registrar o livro caixa se ele quiser pagar menos imposto de renda, se ele quiser deduzir as despesas necessárias ao exercício da profissão, que vale muito a pena, mas tem que ter muita organização. Ok, João? Ótimo, ótimo, Ju, maravilha, muito bem exposto. E aí, acho que eu não tenho nada para adicionar com relação à tua exposição, muito didática, por sinal. Vou fazer um comentário, talvez de cunho prático também, até pela nossa vivência de OAB, sabe, Ju? Tem alguns municípios, né, porque a gente sabe que a ideia do advogado autônomo, a gente sabe que nem todos observam, né, o que a lei impõe. A gente sabe que no mundo prático, alguns não recolhem ISS, não tem Carnê-Leão, ficam na informalidade total, né? E aí tem as consequências jurídicas, a falta de lastro, enfim. Agora, eu tenho identificado um certo aumento, sabe, Ju, em municípios do interior fiscalizando a advocacia, sabe? E já deparei com algumas situações assim, muito, até esdrúxulas, por exemplo. Um caso que me marcou, só para ilustrar, era um advogado informal, não deu conta, né, de nenhuma obrigação acessória, nem principal de ISS junto à prefeitura, e aí a prefeitura resolveu fiscalizá-lo, né? E na fiscalização, como ele não prestou informações, o que o fisco fez? Foi lá no fórum, processos físicos, e pegou todos os processos que estavam cadastrados em nome do advogado, da OAB dele. Pegou a OAB, então a OAB do João Paulo, 107.124. Puxou, estou exemplificando o meu caso, não sou eu, né? E aí falou o seguinte, olha, ele tem lá 20 processos, o valor da causa de cada processo é de, por exemplo, R$ 20.000. Então, ele recebeu, então 20 processos, R$ 20.000, então ele recebeu aí, então, algo em torno de R$ 4 milhões, porque é o valor da causa. Aí arbitrou o ISS sobre o valor da causa atribuído, exatamente saindo totalmente daquela ideia do próprio fato gerador do ISS, a sua base de cálculo, o valor do serviço prestado. Então, cada vez mais importante, né, nessa ideia de uma educação fiscal, nessa ideia que você está expondo, e até mesmo que a gente está tendo hoje uma rede muito grande, sabe, Ju, para o interior. Hoje, até pegando um pouco esse ponto
A gente tem hoje um colégio de presidentes de Comissão de Direito Tributário do interior, vai acontecer no dia 30 de junho, e certamente esses pontos vão ser tocados. Então, a ideia nossa, porque a gente acaba que assume que em Belo Horizonte muitas questões que acontecem no interior, mas a ideia agora é a gente tentar trabalhar de uma forma preventiva, ajudando os nossos colegas advogados. Então, esse ponto que você colocou é realmente muito interessante, mas conduz também aquele raciocínio de por que não se regularizar exatamente para evitar eventuais riscos. E riscos, assim, até arbitrários, igual esse caso que eu estou falando. Imagina, o valor da causa ser a base de cálculo do ISS a ser recolhido, né? E passa muito distante. Ô, Ju, só vou fazer aqui alguns registros rapidamente, antes de passar para uma outra pergunta, que eu acho que vai demandar uma exposição até um pouco maior, que é sobre as sociedades e advogados, né? Eu vou deixar aqui só uns registros que eu consegui observar, porque eu estou prestando muita atenção no que você está dizendo, que eu estou aprendendo também, sabe? Mas aqui eu queria registrar. A Marcele Cota passou aqui e mandou um abraço para nós, está aqui dando um oi. Ela é uma grande parceira nossa, ela conduz os eventos. Outro que está passando aqui deu um abraço, o Alessandro Rostanho, que é um colega muito querido do Espírito Santo, de São Paulo, é um flamenguista sofredor, mas é muito querido, né? Ele está sempre conosco, o Rostanho. O Walter Lobato também esteve aqui, mandou um abraço para nós, vamos deixar um registro. O Walter, grande colega, presidente da Bradt, também colega lá da comissão. Tem só mais um que eu vou fazer, um bem particular, que é o Rodrigo Castro. Ele foi meu aluno na ESA, mas é um amigo de muito tempo, sabe? E eu que ensinei ele a jogar futebol, sabe, Jô? Só vou deixar esse registro aqui. Como ele não tem direito de resposta, eu só vou fazer consignar, tá bom, Jô? Aqui. Bom. Tá? Ô, querida, vamos lá. O Rodrigo Castro aprendeu a jogar bola comigo. Vê se eu tenho cara de jogador de futebol, Jô? Tem. Você tem cara de jogador de futebol, tem. Ô, Ju, então vamos para a parte da sociedade de advogados. O que você acha? Só um momento, João. Só para fazer um comparativo aqui, eu tinha dito que um advogado empregado que ganha 5 mil por mês, ele teria aí um líquido de 3.400. Já o advogado autônomo, que fature os mesmos 4 mil reais por mês, ele teria líquido 3.074. Ele teria 300 reais de carga tributária num salário, numa remuneração de 4 mil, maior do que o advogado empregado. Então, praticamente, João, ele teria uma carga tributária de praticamente, um advogado que ganha 4 mil, 4 salários mínimos, ele teria uma carga tributária de praticamente R$ 1.000, de 25%. Aquela velha história, às vezes parece até bobagem quando a gente fala, né? Mas quem que é o nosso maior sócio, né? Então, ô Ju, só mais um comentário que o nosso colega de conselho também apareceu aqui, né? Eu te dei uma provocada de tabela, que eu falei do Rostan, que é flamenguista, sofredor, que eu sei que você é flamenguista. Sou flamenguista. E o Fauzi também o Fauzi, nosso colega de conselho lá do Manhuaçu, né? Que está aí, então, só para deixar um abraço para ele. Ju, vamos então para a Sociedade de Advogados, porque a gente tem um tempo um pouco restrito aqui na nossa live, né? E até para abrir espaço para eventuais perguntas, né? Se der tempo, tá bom, Ju? Vamos lá? Joia, vamos lá então, João. A sociedade de advogados, que pode ser individual, né? Unipessoal ou pluripessoal, a tributação é a mesma. Isso não faz diferença, né? E vamos dizer assim, eu vou deixar por último o Simples Nacional, tá, João? Na verdade, uma sociedade de advogados que fatura, maravilha, João, fatura acima de 48 milhões ano, é o caso, né, da Almeida Melo Sociedade de Advogados. Ela não tem opção. Ela fatura mais de 48 milhões reais ano, e aí ela tem que adotar o regime lucro real. E é um regime extremamente oneroso. No lucro real, ela teria aí que recolher o imposto sobre serviços, em Belo Horizonte 5%, ou ela opta
por recolher o imposto fixo por profissional, ela teria aí uma tributação de 15% de imposto de renda, mais um adicional de 10% sobre tudo que ela faturar acima de 20 mil mês. Então, 48 milhões, acima de 48 milhões, vamos resumir que o imposto de renda dela vai ser praticamente 25%. E ela tem aí um PIS de 1,65%, a COFINS de 7,6% e a contribuição sobre o lucro de 9%, além de ter que recolher a contribuição previdenciária de cada profissional que preste serviço a ela, seja autônomo, seja empregado, né? Fora aí a contribuição previdenciária. Então, ela tem uma tributação muito alta. A gente pode dizer aqui, ó, claro que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido não incide sobre todo o faturamento. Ela vai ter direito de deduzir todas as despesas, despesas com o empregado, despesas com a manutenção. Só que vamos e convenhamos, né, João? Uma sociedade que fatura acima de 48 milhões ano, ela não tem tanta despesa, João. Não tem. As despesas não podem nem se comparar com uma indústria, né? A prestação de serviço, ela, em regra, gera uma despesa muito pequena. Então, por isso que a carga tributária líquida ali é realmente muito alta. E ela não tem opção para outro tipo de regime. E o pior que eu acho, sabe, João, que quando se adota o regime de lucro real, ela passa a estar mais exposta, ela é mais fiscalizada, ela se expõe mais ao fisco em relação a esse tipo de regime e ela tem que cumprir obrigações acessórias que são diversas. A contabilidade tem que estar muito redondinha, né? Geralmente, João, a gente tem visto que já tem, né, contabilidades, escritórios de contabilidade que já estão se especializando em tributação de sociedades de advogados, exatamente para eles conseguirem se atualizar em relação ao cumprimento dessas diversas obrigações acessórias. Então, essa seria a tributação da sociedade. Ela não tem outra opção que fatura acima de 48 milhões de anos. Ô, Juliana, mas a minha sociedade, ela fatura menos. Ela pode adotar o lucro real? Claro, o lucro real é a regra, né? O lucro real, qualquer sociedade pode adotá-lo. Mas ele geralmente não é vantajoso, tá? Botando no papel como são poucas, relativamente poucas despesas comparadas ao faturamento, geralmente ele não é atrativo, ele não é atrativo. Agora, eu posso te dizer, João, a gente pode fazer pela comissão um levantamento. Eu vou dar até essa sugestão. Um levantamento de como que as sociedades de advogado em Minas, elas optam pelo seu regime. Eu acredito que boa parcela dos médio e grandes escritórios, eles adotam o lucro presumido, que é um outro regime de tributação. O lucro presumido, ele pode ser adotado por sociedades que faturam até 48 milhões ano, né? A partir de 48 milhões, regime do lucro real é obrigatório. Então, a maioria das sociedades no Brasil podem adotar esse regime. No regime do lucro presumido, tá? Ela paga o imposto de renda igual, que é o imposto de renda do lucro real de 15%, com adicional de 10% se ultrapassar 20 mil meses de faturamento. Ela paga um PIS menor, que é de 0,65%, e uma COFINS menor, que é de 3%. A contribuição sobre o lucro é a mesma, 9%. Então, o imposto de renda ISS-LL é a mesma alíquota do lucro real. Agora, tem um porém. Tem um porém. Nas sociedades que adotaram o lucro presumido, ela não paga imposto de renda e contribuição sobre o lucro sobre todo o seu faturamento, não. Ela vai pagar sobre 32% do que ela fatura. Então,
Me permita essa analogia. É como se ela tivesse uma despesa presumida. É como se ela tivesse uma despesa presumida aí de 68%. Né? O que é uma despesa presumida alta, porque se ela for contabilizar a despesa real, não chega, João. Eu nunca presenciei, nunca atendi uma sociedade de advogados que tenha uma despesa acima de 62% do seu faturamento. Então, o lucro presumido, ele passa a ser vantajoso por isso, porque a tributação do imposto de renda e da contribuição social é sobre uma base de 32% e não sobre todas as suas receitas. Agora, no lucro presumido, tem que fazer o recolhimento, é claro, do INSS, dos profissionais que prestam serviço, na alíquota de 20%, isso aí não tem como fugir. E ela também, João, pode estar obrigada aí a recolher outras contribuições, que eu não vou entrar em detalhe, que é o SAT, seguro de acidente de trabalho, e o RAT, mas aí os percentuais são muito pequenos, nem interfere tanto na nossa respectiva tributação, não. Ô, João, a gente podia fazer esse levantamento, né? Quantas sociedades são simples nacional, quantas são lucro presumido, quantas foram obrigadas a adotar o regime do lucro real aí? Eu acho que é bem interessante, sabe, Ju? Se eu me lembro, assim, bem vagamente, que em nível de Brasil, posso, assim, que é a minha memória, assim, de momento, né? Mas a gente não teria, assim, um nível, assim, tipo, 10, 15 escritórios no Brasil que estariam no lucro real, sabe? Eu acho que é um levantamento bacana, mas eu não sei se a gente vai conseguir isso, porque... Consegue? Eu acho que consegue. Será que a Porque Receita libera o escritório não precisa de expor qual é a sua carga tributária. Ele pode se expor só o regime de tributação, né? Se é simples nacional, se é lucro presumido. E é um levantamento bacana, João, até para a gente repensar essa carga e dentro da OAB nacional, onde você nos representa na comissão de tributário, a gente fazer algumas sugestões que podem virar projetos de lei. Veja que a advocacia, pela atuação da nossa OAB nacional, ela que conseguiu duramente permitir que as sociedades de advogados aderissem ao Simples Nacional. Né? Foi uma batalha gigante. E a questão da tributação da sociedade unipessoal também, para que ela não fosse desconsiderada, né, como uma forma aí de pejotização indevida. Então, a OAB, ela tem uma atuação muito interessante. Inclusive, João, talvez a nossa cartilha, ela pode ser nacional. Você pode propor que a OAB Minas faça essa cartilha, passe pelo aval dos demais presidentes que, junto com você, nos representam na OAB Nacional, e a OAB faça uma cartilha aí nacional, né? Até para comentar para ti, né, Ju? Sobre esses pontos, né? Vamos lá. Sobre a cartilha em si, a nossa ideia, ela é inicialmente fazer, e aí nós estamos conversando com os presidentes de comissão de direito tributário das subseções, que nós vamos fazer uma cartilha estadual, né? E vamos tratar de Belo Horizonte. Mas a gente quer que eles utilizem a nossa cartilha para eles colocarem a parte de cada um dos municípios. Então, a gente vai ter o esqueleto da parte federal e estadual. Nós vamos inserir para Belo Horizonte a parte, né, inerente à tributação municipal e deixar a cargo de cada cidade, à luz da sua realidade, para colocar as suas informações específicas. E, claro, a comissão auxilia, embora eles tenham comissões, né, várias subseções tenham comissão de direito tributário também, colegas que são especialistas. Isso é um ponto bem bacana para a gente avançar, já tem esse projeto, e levar a nível nacional também fica muito bacana. Eu quero registrar aqui mais um abraço também, que eu vi, que é a nossa colega Daniela Dias, que é subsecretária, que ela é secretária lá da comissão. Então, eu vi que ela apareceu aqui, deu um oi para nós, eu não poderia deixar de registrar. O Ju, com relação a esse ponto que você muito bem colocou, né?
que de fato a OAB, o movimento dos advogados foi muito intenso para essa questão de a sociedade de advogados ir para o Simples Nacional, o que deixa um pessoal aí de outras classes um pouco com ciúme, por que a advocacia foi e tal, e outros não puderam ir, né? Então, de fato, foi um movimento político muito importante, que às vezes os advogados não reconhecem, alguns colegas às vezes não reconhecem esse trabalho tão intenso, o movimento tão intenso que a OAB fez, que isso é um trabalho político relevante, né? Agora, só quero deixar um alerta para todos, né? Porque houve uma grande formalização de sociedade de advogados com o Simples Nacional que foi aberto. Então, muitos que eram ali informais, eles passaram aí para o Simples, até mesmo o presumido, enfim, formalizaram a situação. O que me preocupa um pouco, e talvez a gente tenha que prestar muita atenção, que existe cada vez mais um discurso muito forte para tentar revogar a isenção da distribuição de lucros e dividendos. Então, é um fator assim, que particularmente me preocupa e que preocupa vários outros colegas que a gente já conversou, porque muitos confiaram nessa ideia do Simples Nacional e foram para o Simples Nacional, mas se revogar a distribuição, né, de lucros e dividendos, igual estão falando aí recorrentemente, até porque tem que aumentar a carga tributária, me preocupa bastante. E aí o efeito disso, Jô, qual pode ser? É um retrocesso. Para que eu vou ter a sociedade de advogados, ser tributado lá, vou distribuir a renda, não posso compensar e vou ser tributado na pessoa física também? Como é que seria esse procedimento? Então, a gente tem que tomar excelente ponderação que você fez. E eu acredito, João, que se ocorrer no Brasil a tributação de lucros e dividendos, nós vamos ter que batalhar para que essa distribuição não afete as empresas do Simples Nacional, inclusive a sociedade de advogados. Porque, como nós, outras pequenas empresas, elas podem ser duramente prejudicadas. Então, eles poderiam definir uma margem de faturamento em que a distribuição dos lucros estaria também isenta dentro do Simples Nacional. Então, a revogação da isenção do imposto de renda da distribuição de lucros, ela tem que ser muito pensada. Ela tem que ser muito pensada e eu acredito que deveria permanecer alguma faixa de isenção dentro da sociedade, sabe? É a sugestão que eu tenho. E por falar nisso, vamos aqui agora, já estamos finalizando, então eu não posso prorrogar. Falar do Simples Nacional, João, né? Vamos falar dele, qual é a carga tributária dele. O Simples Nacional, gente, ele tem uma alíquota muito vantajosa de 4,5%, 4,5% para uma sociedade de advogados que fatura até 180 mil ano, dá uma média de 15 mil por mês. Então, paga só 4,5%. E aí, já está incluído o imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. E o que é mais vantajoso, né, João? A contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária já está aí nesses 4,5%. Então, ela é muito vantajosa. Agora é o seguinte, nós teríamos aqui dentro de todas as sociedades, inclusive as do Simples Nacional, que fazer o recolhimento da taxa de fiscalização e funcionamento, que a gente chama de taxa de alvará, e ela não tem que recolher ISS. O ISS também está incluído no Simples Nacional. Agora, ela só tem uma desvantagem, tá? Em relação ao autônomo. E o autônomo pode fazer a sua contabilidade pessoalmente. No Simples Nacional, eu não sugiro. No Simples Nacional, eu sugiro, por mais que seja, né, tranquilo de fazer essa contabilidade, eu sugiro que contrate um profissional. E esse profissional, esses contadores, eu fiz um levantamento que eles cobram por volta de R$ 300 por mês de uma sociedade do Simples Nacional que não tenha muitos empregados. Se tiver muitos empregados, porque aí a obrigação acessória em relação ao INSS é maior, aí eles cobram uma mensalidade um pouquinho mais significativa. Então, eu fiz um cálculo aqui, tá, João? Antes de eu terminar o Simples Nacional,
Eu fiz um cálculo exemplificativo de uma sociedade de advogados, ainda que unipessoal, venha aderir ao Simples Nacional e fature 4 mil, pouco, 4 mil por mês. Ela teria uma carga tributária de INSS de R$ 206, reais, de Simples Nacional de R$ 192, reais, e ainda que ela pague R$ 300 reais para o contador, ela fatura só 4 mil mês. Ela vai ter um líquido de 3.300. Ela se assemelha muito ao advogado empregado. Então, ela tem uma carga tributária maior do que do autônomo, viu, João? Maior do que do autônomo. Então, presta atenção, 4 mil meses, como autônomo, você ganha 3.070. Como Simples Nacional, você ganha 3.300 de líquido. Então, tem que dar uma olhada se vale a pena. Eu acho que vale a pena, por quê, João? Eu acho que o Simples Nacional, ele sempre vale a pena, raro ele não ter uma diferenciação aí significativa com o lucro presumido. Por quê? Porque o Simples Nacional, as obrigações acessórias são simplificadas e você tem um menor risco de fiscalização. Você não tem que ter aqueles livros de registro. Então, a Receita não está tão preocupada com você. No Simples Nacional, a alíquota, claro, ela é progressiva também. Então, é 4,5% para quem fatura até 180 mil ano. Quem fatura entre 180 e 360 mil é 9%. Quem fatura entre 360 e 720, 10,2%. Quem fatura entre 700 e 1 milhão e 800, 14%. Entre 1 milhão e 800 a 3.600, 22,5%. Aí ela tem uma carga tributária mais pesada para os escritórios que faturam acima de 3.600.000 ano, que aí a alíquota chega a 33%. É nesse momento que o escritório vai ter que pensar e fazer conta. Quando ele chega na alíquota de 33%, mesmo ela sendo progressiva, ele não vai pagar 33% sobre tudo. É progressiva por faixas. Quando ele chega nessa alíquota 33%, aí ele tem que ligar o radar. E aí ele tem que fazer um comparativo com o lucro presumido, porque de repente o lucro presumido pode ficar mais vantajoso. Então, esse final da alíquota do Simples Nacional, que é uma alíquota maior, né, mais considerável, e aí realmente ele tem que começar a fazer conta. E acima de 4.800.000 não pode aderir ao Simples Nacional. Acima de 4.800.000 ano, aí ele já valeria a pena ir para o lucro presumido e não pelo lucro real. Agora, o João, por que eu acho que o autônomo vale a pena ele se cadastrar no Simples Nacional, mesmo que ele não tenha uma remuneração fixa muito interessante, ainda que ele fature 4 mil, 5 mil, 6 mil por mês. Porque tem a questão, João, dos honorários de sucumbência. Ele vai, ao longo, né, da sua atuação, receber honorários sucumbenciais. E esses honorários ele vai incluir no Simples Nacional. Então, ele não tem uma tributação de pessoa física, fazendo essa previsão aí dos valores. Então, eu acho muito interessante, realmente, o Simples Nacional. João, e eu queria dar uma dicasinha, tá? Antes de o Instagram nos expulsar, que com 1 hora eles nos expulsam, uma dicasinha. Para que o faturamento de honorários seja dentro da sociedade, simples, lucro real, lucro presumido, a procuração, o contrato tem que estar no nome da sociedade. Tem que estar no nome da sociedade. Então, o contrato de honorários em nome da sociedade, a procuração em nome da sociedade. Que aí, sejam honorários contratuais ou sucumbenciais, eles podem ser tributados na pessoa jurídica. Eu vejo colega que faz a procuração na pessoa física. Honorários de sucumbência sou pessoa física. Cumprimento e sentença já vi, nome de advogado.
Exatamente. Então, é um problema hoje, porque já temos decisões classificadas, que se a procuração for na pessoa física, não tem o direito de tributar na sociedade. Não tem direito de tributar. E outro ponto, João, é a questão de cartão de crédito. A OAB, há pouco tempo, nos autoriza a usar o cartão de crédito, né? E cartão de crédito é altamente fiscalizado. O cruzamento de dados é imediato. Então, cuidado aquelas sociedades que usam cartão de crédito e não levam os valores à tributação. E tem aquela questão também, né, Ju, que às vezes eles compartilham a máquina de cartão de crédito. E isso é um caos. Então, imagina, vão compartilhar a máquina de cartão de crédito, o seu escritório e o meu, né? Então, assim, se tiver no meu CNPJ e você usar, como é que faz, né? Para você faturar os seus honorários, que são milionários, como é que eu faço depois se vai estar no meu CNPJ? Então, não dá. Ô, Ju, só com relação ao Simples, deixa eu fazer só um apontamento que, até mesmo para... que teve uma certa vez, a gente levantou, me parece que na faixa um pouco, em torno de 2 milhões de reais, para cima, vale a pena o lucro presumido. Porque a base de cálculo do lucro presumido, a tributação efetiva, ela chega mais ou menos em 14%, sabe? Eu estou puxando pela memória. E eu lembro que tem muito escritório que consultou a OAB para ver como é que a gente faz, vale a pena, não vale? E, evidentemente, a gente não pode responder caso concreto, né, Ju? A gente tem que responder em tese, né? Porque senão é consulta. Então, é um ponto que a gente tem que sempre avaliar até onde que vale a pena. E é igual você faz, você atende escritório de advocacia no teu dia a dia exatamente para tentar orientar também os melhores caminhos possíveis, né, Ju? Ô, João, a grande questão que envolve também que a decisão não pode ser só tributária. Ela tem que ser uma decisão que envolve os custos de contabilidade. A contabilidade do Simples Nacional é muito menor do que a contabilidade de outros regimes de tributação. E o risco de uma autuação, porque como as obrigações acessórias no Simples são menores, o risco de um contador errar, o risco da sociedade errar é menor. E ela é menos fiscalizada, ela tem menos problema aí. Agora, realmente, eu tenho certeza absoluta que quando ela chega em 33%, que é acima de 3 milhões e 600, muito provável que o lucro presumido seja extremamente vantajoso, tá? Mas tem que olhar o INSS, né, João? Tem que olhar o INSS. Vai depender do número de empregados que ela tenha. Vai depender do número de empregados. Vai depender do número de empregados. Ô, João, já bateu 7 horas da noite. Você quer se despedir? 8 horas da noite. 8 horas, que a gente tem mais 2 minutos só que eu estou controlando aqui. Ju, acho que daqui a gente consegue tirar mais conteúdo para a cartilha, né? A gente, até aqui, se ela está anotando alguns pontos. E quem tiver sugestão, né, a gente pede aí, pode nos mandar direct, pode nos mandar aqui sugestões para essa cartilha que daqui a um tempo, né, dia 30 de junho, a gente pretende fazer o lançamento oficial na nossa reunião da Comissão de Direito Tributário. No mais, muito obrigado a todos que nos assistiram, muito obrigado a você, e eu quero que você feche esse nosso encontro de hoje. Muito obrigado, viu, querido? Você, 10, 11. Ô, João, eu que agradeço esse carinho que você tem comigo, esse cuidado, fico muito feliz, sabe? O meu foco principal na advocacia são pequenas empresas e médias e pessoas físicas, eu atuo muito em pessoa física, então é uma advocacia menor, eu chamo de escritório boutique, né? Que é um escritório menorzinho, com menos profissionais. E na sala de aula eu estou na graduação, na pós, mas a minha menina de olhos é o exame de ordem mesmo. Eu tenho muita alegria, eu consigo ser mais descontraída, né, lecionando para os meus amigos, para os meus alunos do exame de ordem. E tem clientes meus aqui assistindo a live, tem alunos meus assistindo a live, tem colegas professores assistindo a live. Bacana. E aqueles que ainda não me conheciam, foi um prazer falar com vocês. O meu Instagram tá aí, é o prof_Juliana Frederico. Qualquer coisa também pode me mandar um direct. Muito obrigado, viu, Jô? Então, um beijo. Obrigada, Kina. Obrigada, Dani, Elias. Obrigada, João. Uma ótima noite. Beijo a você também, querida. Um abraço a todos, tá? Tchau, tchau. Dá licença.